Glória a Deus! Boa noite! Paz seja convosco. Irmãos, já pode pegar a sua Bíblia e abrir no livro de 2 Reis, o capítulo 4. Irmãos, Deus é tão bom com a gente que, mesmo nós não merecendo, o Senhor Jesus fez um sacrifício por mim e por você. E hoje Ele vive para que eu e você tenhamos vida. Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8. Aleluia. Glória a Jesus. Quem já encontrou, diga amém. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Eu vou ler só até aí por enquanto. Você não precisa fechar a sua Bíblia, mas eu quero que você deixe o seu coração também aberto para que Deus fale comigo, com você. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Pai, a Tua igreja veio nesta noite, Senhor, porque Ele crê no milagre que vem do Teu trono. Ele crê no milagre, Senhor, que vem através da Tua palavra. Ele crê no milagre que vem através deste altar, Pai. Pai, então eu te peço, Senhor, abençoa agora de uma forma sobrenatural cada um desses filhos amados que aqui estão. Pai, que eles possam, Senhor, estar sempre atentos com o coração aberto, para que essa palavra entre e faça morada, para que o coração de cada um dos teus filhos seja o altar do Senhor, para que a tua presença more neste altar, more nesta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem concorda, diga amém, e se assente no seu lugar. Quando vamos falar de fé, milagre, não tem como esquecer o que essa mulher fez. Essa mulher, através da fé que ela tinha no profeta, no homem de Deus, ela se absteu do que ela tinha e fez ali um lugar para que aquele homem ficasse por ali, que ele comesse por ali, que ele dormisse por ali. Pela fé, aquela mulher então trouxe honra àquele homem de Deus, trouxe honra, né, para Deus através de Eliseu, né, e seu servo Geazi. Irmãos, aquela mulher, ela teve uma fé tão grande, tão tremenda, né, que quando ela honrou o profeta,
né, o profeta viu a necessidade do coração dela, né, e abençoou ela, falando que ela ia ter um filho. A Bíblia fala que o marido dela já era velho. E ela também, eu acredito que a Bíblia não me relata isso daqui, mas eu acredito que aquela mulher, por muitos anos, o sonho dela era gerar um filho. Por quê? Porque hoje está diferente, mas antigamente, as mulheres, o prazer dela era gerar um filho, principalmente se fosse um filho homem. Era o sonho de toda mulher, era ter um filho. Então eu acredito que por muito tempo aquela mulher gerou dentro do coração dela. E o tempo foi passando, e aquela mulher perdeu as esperanças. Nós podemos ver que aquela mulher perdeu as esperanças quando ela falou para o servo de Deus: não mintas para a tua serva. Então a gente vê que aquela mulher perdeu a esperança, mas ela não perdeu a fé em Deus, ela não perdeu a perseverança em Deus, ela não perdeu o tempo de ficar adorando a Deus através de honras. Ela honrava a Deus. Eu acredito que ela fez aquilo ali para Eliseu, porque Eliseu era o profeta daquela época. Mas eu acredito que se ela tivesse em qualquer época, com o coração dela cheio de fé, ela ia honrar qualquer profeta que estivesse ali. Meu irmão, quando a gente temos fé, a gente honra as pessoas, a gente honra, né, os nossos líderes, honra a nossa igreja, honra a nossa casa. Quando a gente tem fé, a gente honra o altar que sai a bênção para nós. Porque nossa fé, ela é gerada através do ouvir da palavra. E é através dessa casa que nós ouvimos a palavra. Através daqui nós ouvimos palavra que vem de obreiros, de obreiras, de pastores, através de várias pessoas vem, através de ministros de louvores, essa palavra que está gerando fé em nosso coração, porque nós estamos ouvindo todo dia. Mas nós temos que atentar, então, a honrar a Deus com a nossa fé, porque talvez não diferente desta mulher, você está esperando por um milagre há muito tempo. Quantas pessoas têm um milagre que talvez está até engavetado? Talvez aquele milagre ele fala, eu até esqueci. Quantas pessoas você conversa e fala, eu desisti. Mas não pode perder a fé, meu irmão. Aquela mulher, ela não perdeu a fé dentro do coração dela se manteve acesa. Então, quando aquele homem falou para ela, por mais que ela duvidou, ela aceitou a declaração de Deus sobre a vida dela. E nessa noite nós declaramos que haverá milagre dentro da sua casa, haverá milagre dentro do seu lar, haverá milagre no seu trabalho, haverá milagres naquilo que você quer, um milagre que Deus faça, haverá milagre quando Deus tocar em cada uma dessas coisas aqui, você levar, haverá milagre. Sabe, irmãos, aquela mulher com tanta fé honrou a Deus, um milagre aconteceu, ela teve um filho. Só que a Bíblia, ela me fala um pouquinho adiante que o filho dela morreu. O filho dela veio a óbito. Então, a Bíblia não fala, mas eu penso dentro do coração que ela falou da mesma forma que Deus naquele dia me deu aquele milagre e me abençoou meu filho, eu vou no mesmo lugar do milagre e o milagre vai acontecer e o meu filho vai voltar à vida. Tem pessoas que ela até recebeu a bênção, recebeu o milagre, mas o milagre talvez na casa dele, talvez causou algum transtorno na vida dele, na família, e ele pensa, mas isso aqui não é um milagre. É sim, se Deus te deu é um milagre. Tudo que Deus dá é bênção, tudo que Deus dá é milagre de Deus, e Ele só dá através da nossa fé. Mas aquela mulher, ela não perdeu a fé, então ela foi até no profeta e falou, eu não pedi o filho que você me profetizou, mas agora o meu filho é morto. Meu irmão, deixa eu te falar, na trajetória até ela chegar no homem de Deus, ela não parou no servo do profeta, ela não parou no marido, ela não parou nos servos do marido, não, ela falou, não, vai tudo bem. Ela queria chegar, era onde ela conseguia que aquele milagre dela ressuscitasse.
Meu irmão, você não precisa de atalhos, você não precisa de pessoas para te falar, não. Se Deus te deu, vai até o altar e fala: Deus, o Senhor me deu. E essa bênção tem que ser um milagre, tem que ser algo concretizado na minha vida. Fala com o dono do milagre. Foi ele que te deu o milagre, fala com ele. Não precisa de atalhos. Você não precisa de nada, precisa de continuar com a mesma fé. Aquela mulher, ela continuou com a mesma fé. Olha para você ver o tanto que a fé dela continuava acesa dentro dela. Imagina você, o filho morto, e você sai simplesmente caminhando, está tudo bem. Sabe, meu irmão, continua buscando no lugar onde Deus derramou o teu milagre. Não se desespere se as coisas parecem não estar tudo bem. Deus, ele age de uma forma sobrenatural, a qual nós nem imaginamos. O jeito que Deus trabalha não é o jeito que nós trabalhamos. O jeito que nós trabalhamos, deixa eu te explicar como é que é. Eu dou um jeitinho aqui, eu dou uma desculpinha aqui. Eu até explico, eu tento explicar. Tem gente que tenta pagar. Mas o jeito de Deus não, meu querido. Deus, quando Ele faz algo no nosso coração, Ele faz de dentro para fora. Sabe, Ele começa a trabalhar dentro de mim, de você, e começa a fazer as coisas de um jeito diferente. É coisas que nós não conseguimos ver, mas na realidade nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Sabe, aquela mulher, eu vou te falar que a fé dela foi muito mais longe ainda. Lá no capítulo 8 já, eu não vou ler aqui agora, mas depois você lê na sua casa. Quero que você leia lá 2 Reis capítulo 8, ele continua a história dessa mulher. Aquela mulher então, porque teve uma grande fome lá, olha para você ver que a fé daquela mulher, hein? O homem de Deus falou para ela: sai da sua terra aí, larga tudo, porque vai ter uma grande fome. Aquela mulher foi sem nada, saiu, ela só ouviu a voz do profeta e saiu, foi para um lugar, para bem longe. Quando a fome acabou, aquela mulher estava sem nada, ela estava sem uma terra, a Bíblia fala que ela era uma mulher rica, uma mulher de posses. Então aquela mulher voltou sem nada, mas ela tinha uma fé tão grande dentro do coração delas, meu irmão, que o milagre acontecia de uma forma que ela não precisava muito esforço. Ela foi chegando lá, depois daqueles 7 anos, ela chegou lá de novo nas terras dela, e aí quem estava falando dela? O servo de Deus estava falando, o servo de Eliseu estava falando para o rei sobre o milagre daquela mulher. E aí de repente o rei escutou sobre o milagre daquela mulher, e falou: então tá, então tudo que é dela restitui, não precisou nem dela pedir, não precisou dela ir lá e falar: pelo amor de Deus, Aster, não, meu irmão, porque ela obedeceu a Deus, obedeceu a voz de Deus, ela obedeceu o homem de Deus, ela foi embora, e quando ela voltou, Deus restituiu para ela. Sabe, irmãos, quando nós colocamos a fé em Deus e não duvidamos, as coisas acontecem, mas no tempo de Deus. Não desanima, não para. Talvez muitas pessoas estão precisando desse tempo aqui, um tempo de oração, um tempo de fé, um tempo de renúncia. Tem muitas pessoas que estão precisando hoje, e eles não tiveram força. Mas eu quero falar que o Espírito Santo, ele compungiu, ele fortaleceu o seu coração para que você viesse. E hoje, porque você está aqui, Deus está vendo honra através do seu coração. E através dessa honra, Deus vai derramar um milagre sobre a sua família. Ele vai derramar um milagre através da bênção do céu sobre nós. Sabe, irmãos, porque nós estamos honrando a Deus com o nosso corpo. O nosso corpo em sacrifício vivo, nós causamos honra a Deus.
né? Nós temos que ter fé e também temos que ter obra, e a obra é a honra. No livro de Tiago, no capítulo 2, eu quero só ver se é mesmo, para não falar nada. Tiago, capítulo 2, 17. Só para me ter certeza aqui, senão, a hora que você lê lá, falou, o obreiro falou, mas não é não. Ó, Tiago, capítulo 2. Já pôs aqui? Dois 17. Não. Tá esse 2,17 mesmo, olha lá. Vou ler lá. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Está vendo? Aquela mulher, ela teve fé e teve obras, ela honrou a Deus. Ela honrou o profeta de Deus. Quando você vir na casa de Deus, honra a Deus com seu coração aberto, honra a Deus com a sua mente aberta, para que você receba a palavra. Honra a Deus com as premissas da sua renda, honra a Deus com a sua oferta, honra os irmãos falando do evangelho que você está escutando todos os dias, honra a Deus do jeito melhor que você tem, dê o melhor de dentro do seu coração. Quando você fizer isso, é fé com obras, e a fé com obras, ela gera honra, né? E Deus honrou, honra, gera milagre, e o milagre de Deus, para nós, ele é tão grande, que nós não podemos mensurar. Muitas das vezes nós pensamos assim, mas será que Deus pode fazer isso? Deus pode fazer. Deus pode fazer muito mais além do que pensamos. Deus pode fazer muito mais além do que pedimos, né? Nós colocamos diante do altar, mas quando nós colocamos diante do altar, nós temos que continuar regando aquilo, temos que continuar colocando diante dos pés do Senhor todos os dias, com oração em casa, com jejum, lendo a palavra de Deus, honrando a Deus, continuando com a mesma fé. Não fique em casa muitas das vezes murmurando, não, mas eu coloquei as coisas, mas não, faz isso não. Quando você colocar diante do altar e sair para a sua casa, parece que a situação lá está adversa, lá você continua da mesma forma, fala, eu estou crendo que Deus vai fazer um milagre, eu estou crendo que Deus vai transformar a minha vida, eu estou crendo, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Então você começa a colocar isso diante de Deus, começa a colocar a sua fé em ação, e a sua fé em ação, ela gera milagres. Tá bom, meus irmãos? Eu gostaria que você ficasse com o seu coração aberto para essa palavra. Eu gostaria que você meditasse todos os dias nessa palavra, né? A sua fé gera honra, que gera milagre, tá? Todas as vezes que você lembrar disso, honra as pessoas, honra a igreja, honra os pastores, honra os filhos, honra os pais, honra os seus patrões, honra as pessoas que te cercam, para que você veja então o milagre acontecer. Talvez você nem precisaria de muito esforço. Quando você gera o milagre através da honra, você não precisa gemer, você só precisa ter fé. Amém? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Queria deixar essa palavra para você. É uma palavra curta, mas uma palavra de vitória para o seu coração. É uma palavra que vai gerar fé todos os dias no seu coração, né? Talvez você veio aqui nesta noite com vontade de parar, de desistir, de largar para lá, porque não está acontecendo. Não larga não, não larga não, continua regando, continua colocando, continua acreditando, tá? Não saia daqui do mesmo jeito, saia daqui com o coração cheio de fé, para que esse milagre ele venha gerar dentro de você.